Melhorias e segurança no transporte são temas de reunião na Câmara. Escola do Legislativo vai iniciar o jogo da cidadania sobre as mulheres. Comissão de Administração Pública se reúne para emissão de parecer. Idosos com 88 e 89 anos começam a ser vacinados contra a Covid em Pouso Alegre. Secretaria de Educação de Pouso Alegre adquire novos instrumentos musicais. Medidas provisórias poderão ter um novo rito para a tramitação no Congresso Nacional. Esses são os destaques do Jornal da Câmara, que está no ar. Olá, sou o jornalista Lucas Silveira e este é o Jornal da Câmara. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, quer fazer um acordo com a Câmara dos Deputados para que as medidas provisórias cheguem ao Senado com maior prazo antes de perder a validade. Aceitar a emenda destacada por Vossa Excelência importaria em invadir o mérito da matéria e essa medida provisória fatalmente teria que voltar à Câmara dos Deputados e não haveria tempo suficiente para que nós pudéssemos ter a aprovação dela e a sua sanção, ou seja, caducaria. Essa é uma cena comum no Senado Federal. Por falta de tempo, os senadores deixam de alterar os textos das MPs que vêm da Câmara e acabam não tendo participação no processo de análise e discussão de medidas provisórias. As MPs têm 120 dias para serem apreciadas pela Câmara e pelo Senado. O problema é que os deputados usam a maior parte desse prazo e quando a matéria chega ao Senado, se não for votada em poucos dias, perde a validade. Situação que incomoda os senadores e foi tema de debates logo na primeira sessão do Senado deste ano. Ou nós criamos um impasse e fazemos hoje um marco disso, ou nós vamos ficar eternamente a reboque e sem poder deliberar, participar, discutir, acrescentar, criticar, fazer as alterações necessárias e ficar contra os absurdos que se fazem em medidas provisórias. Aproveitam a agilidade, o final do trâmite da matéria para enxertar coisas absurdas. O Senado não pode ficar neste aperto de apreciação de medidas provisórias que chegam com 24 horas para serem vencidas. Esse é um debate pertinente, presidente, para travarmos para que nós possamos, em definitivo, ajustar essa situação que impede que nós cumpramos, inclusive, o papel. Não podemos mais ser os carimbadores. Este é o nosso protesto aqui, ó, da direita, esquerda, centro, não tem um senador que não esteja protestando dessa forma. E também reiterar, junto com os demais senadores, essa angústia, né? Já são 2 anos de participação na casa e sempre votando MPs nesse sufoco. Não é mais possível aceitar que a gente tenha sempre essa mesma cantilena. Não podemos mexer no mérito porque o prazo está estreito. Ora, então não precisamos mais do sistema bicameral. Basta que tenhamos a Câmara dos Deputados fazendo o ajuste como bem entender. É só um custo para o Brasil ter um Senado que não pode se manifestar em qualquer tema. O problema é antigo. Já em 2013, o então presidente Renan Calheiros decidiu não mais aceitar medidas provisórias com prazo inferior a 7 dias para perder a validade. Apreciar a medida provisória nas últimas horas de vigência significa, em português mais claro, limitar o papel constitucional do Senado. E nós não vamos continuar aceitando que a tramitação se dê dessa forma. Essa questão do prazo, ela chegou a ser mitigada um pouco quando o Supremo Tribunal Federal, numa decisão de 2012, com a relatoria do ministro Fux, entendeu que as medidas provisórias tinham obrigatoriamente que passar pelas comissões mistas. Isso permitiu que o Senado participasse do processo de negociação e de discussão das medidas provisórias,
uma vez que a comissão mista é composta por deputados e senadores. Uma proposta de emenda à Constituição que fixa prazos para análise de medidas provisórias em cada casa foi aprovada pelo Senado em 2011 e pela Câmara em 2019, mas até hoje não foi promulgada porque os deputados não concordaram com emendas de redação apresentadas pelos senadores. Queria lembrar que a PEC 91 de 2019, que teve origem lá ainda com o presidente Sarney, ela evoluiu bastante na presidência de Davi Alcolumbre. Depois, não sei por que razão, as tratativas cessaram, pararam. Talvez pela pandemia, talvez por outros assuntos que atropelaram e realmente criaram essa dificuldade. Mas acho que está mais fácil do que parece. O presidente do Senado disse que vai enfrentar esse problema e apresentou 2 caminhos. O primeiro seria um entendimento com o presidente da Câmara para que as MPs cheguem com mais antecedência. Outra possibilidade seria a aprovação da PEC que determina prazos de análise para cada casa. O terceiro caminho, que seria o mais desagradável, seria, se nenhum caminho for tomado dos 2 primeiros, infelizmente, deixar de apreciar a medida provisória e deixar caducar, e aí vai ser algo pedagógico para que a gente consiga, então, o primeiro ou o segundo caminho concretizado. Vem aí o Jogo da Cidadania com um novo tema sobre mulheres, lutas e conquistas. Vem aí o Jogo da Cidadania com um novo tema sobre mulheres, lutas e conquistas. O jogo foi produzido coletivamente pelas escolas do Legislativo das Assembleias do Acre, Minas Gerais, Santa Catarina e das câmaras municipais de Marabá e Pouso Alegre. O primeiro sorteio será no dia 26 de fevereiro e transmitido ao vivo pelo canal do YouTube da Escola do Legislativo de Pouso Alegre. Os sorteios serão realizados toda segunda, quarta e sexta-feira, às 2 da tarde. Neste jogo, você terá a oportunidade de conhecer as conquistas, lutas e os direitos das mulheres, entender que esse é um tema de interesse de todos. Agora é hora de oportunidades de emprego. Se você está à procura de uma posição melhor no mercado de trabalho, o CAC, Centro de Apoio ao Cidadão, em parceria com a Associação do Comércio e Indústria de Pouso Alegre, a ACIPA, vão te ajudar. Acompanhe. Atenção às vagas de emprego oferecidas pelo CAC, Centro de Apoio ao Cidadão, em parceria com a ACIPA, a Associação do Comércio e Indústria de Pouso Alegre. Servente de obras, pedreiro, terapeuta ocupacional, assistente de sistemas júnior, cozinheiro ou cozinheira, soldador, auxiliar de departamento pessoal, operador de escavadeira hidráulica, operadores de trator de esteiras, auxiliar de produção solda SMD, técnico em segurança do trabalho, analista de projetos, vendedor, carpinteiro, armador, auxiliar de logística, eletricista, mecânico de refrigeração, gerente de loja, montador de móveis, cozinheiro ou cozinheira líder, gerente comercial, atendimento de monitoramento diurno, ajudante de instalação de segurança eletrônica, instalador de sistema de segurança eletrônica, operador de caldeira, assistente fiscal, fisioterapeuta, auxiliar fiscal, ajudante de motorista, auxiliar administrativo temporário, consultora de vendas, consultor comercial. O CAC fica na Câmara Municipal de Pouso Alegre, Avenida São Francisco, número 320, no bairro Primavera. O horário de funcionamento do CAC é das 9 da manhã às 6 da tarde. Para mais informações, você pode ligar no 3429-6512. Você pode ainda mandar o seu currículo para o e-mail vagascac@gmail.com. CAC, Centro de Apoio ao Cidadão. Os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, se reuniram com o ministro da Economia, Paulo Guedes, para discutir a pauta do Congresso e a prorrogação do auxílio emergencial.
Uma proposta para que sejam criadas as condições fiscais necessárias à retomada do auxílio é a inclusão de uma cláusula de calamidade pública na PEC do Pacto Federativo, que tramita no Senado. Numa sexta-feira que seria véspera de Carnaval, reunião importante em Brasília. Os presidentes da Câmara e do Senado e o ministro da Economia se encontraram para avançar no entendimento sobre a votação de um novo auxílio emergencial e de propostas que vão dar sustentação a ele, como o Pacto Federativo, que teria uma cláusula de calamidade. O tão esperado anúncio ainda não veio, nem a confirmação dos valores. Mas o discurso mostra sintonia entre governo e Congresso. Há uma expectativa do Congresso Nacional, que é uma expectativa da sociedade, de que seja autorizado o auxílio emergencial. A nossa expectativa é, naturalmente, que haja um auxílio que seja suficiente para poder alcançar o maior número de pessoas, com a responsabilidade fiscal que é preciso se ter no Brasil, isso é evidente que nós precisamos ter essa observância fiscal. E nossa expectativa é que possamos ter no mês de março, abril, maio e, eventualmente, no quarto mês de junho, um auxílio emergencial. É fundamental que haja a possibilidade de uma cláusula de calamidade pública nessa PEC do Pacto Federativo, para que tenhamos condições para poder fazer a flexibilização necessária para que haja o auxílio no Brasil. Nós faremos o que tiver ao nosso alcance, conversando com os nossos líderes, os líderes da Câmara e do Senado, para que nos ajudem, todos juntos, possamos rapidamente influir e aprovar as pautas que o Brasil precisa, que a economia precisa, que o social precisa e que a saúde precisa. E nós estamos todos na mesma luta. É vacina em massa, auxílio emergencial o mais rápido possível e as reformas. Particularmente essa do marco fiscal, que garante que nós vamos enfrentar essa guerra sem comprometer as futuras gerações. O auxílio emergencial aprovado pelo Congresso para os trabalhadores informais, autônomos, desempregados e pessoas de baixa renda para enfrentar o primeiro ano da pandemia terminou em dezembro do ano passado. Junto com ele, terminou também o orçamento de guerra, que deu um cheque especial para o governo gastar mais para combater os efeitos da pandemia. Dados do Ministério da Cidadania apontam que foram 300 bilhões de reais para pagar o auxílio e que cerca de 70 milhões de pessoas receberam pelo menos um pagamento. O ano virou, o orçamento de 2021 ainda não foi analisado pelo Congresso e, segundo o governo, não há mais dinheiro para o auxílio. Pressionado pela segunda onda da pandemia e pela situação ruim da economia, o presidente Jair Bolsonaro falou nesta quinta-feira que negocia com o Congresso uma prorrogação para o benefício. A partir de março, 3, 4 meses, é o que está sendo acertado no Executivo e com o Parlamento também, porque temos que ter responsabilidade fiscal. Na Câmara, oposição e governo se dividem sobre o que é possível e o que é preciso dar. R$200 por 3 meses. Então, num auxílio que se gastou 300 bi, eles querem gastar 18 bi. O valor tem que ser de R$600 para a renovação do auxílio emergencial. E tem que ampliar o Bolsa Família. De um lado, nós temos uma preocupação real e concreta com a subsistência de pessoas que vivem de uma forma muito carente. E de outro lado, nós temos uma preocupação fiscal, até porque aquelas previsões relativas ao orçamento de guerra acabaram com o término do ano passado. Então é preciso agora ponderar, é preciso ter equilíbrio para que nós consigamos atingir as duas necessidades. Mas não há divisão política sobre a necessidade de mais essa ajuda para quem mais vem sofrendo com a pandemia. Nós podemos ter aqui entre nós e vamos travar no diálogo um debate quanto a valor, quanto a prazo de validade, quanto à extensão do programa, mas temos a unidade em torno de que um programa é necessário e é urgente e que o Brasil não pode mais esperar. Essa luta contra a fome e contra a pobreza, ela não é uma luta de partido A, B, C ou D, mas sim de toda a sociedade. Ela é uma luta para que todos possam enfrentar essa crise com dignidade. Só neste ano, os parlamentares apresentaram 69 propostas relacionadas ao auxílio emergencial. Uma delas
que prorroga o auxílio de R$ 600 até o fim da pandemia, é do deputado André Janones. Ele garante que há fontes de recursos para bancar o benefício e que é apenas uma questão de prioridades. O governo federal concedeu somente no ano de 2019 348 bi de incentivos fiscais. Uma pequena porcentagem desses incentivos, se direcionados para o pagamento do auxílio, já seria suficiente. Então, como se diz, governar é a arte de eleger prioridades. Nesta quinta-feira, respondendo a uma declaração do presidente da Câmara, Arthur Lira, de que uma solução para a questão do auxílio é urgente, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que a recriação do auxílio emergencial precisa estar atrelada a um novo orçamento de guerra, embutido no novo Pacto Federativo. Para o presidente da Câmara, a responsabilidade por uma alternativa viável para financiar a volta do auxílio emergencial é do governo e não pode faltar respeito a uma regra básica. Nada fora do teto. Não há possibilidade de a princípio, você fazer nenhum movimento que quebre as regras que nós mesmos criamos de legislação, a não ser uma pandemia, uma segunda onda muito grave, que aí o governo teria seus mecanismos para startar. A seguir, melhorias e segurança no transporte são temas de reunião na Câmara e mais, Comissão de Administração Pública se reúne para emissão de parecer. Voltamos já. O Brasil é gigante e o desafio de vacinar os brasileiros também. Um desafio que vai além da saúde. É uma questão humana e econômica, pois muita gente depende disso. Ninguém pode ficar para trás. Mas com a união de todas as nossas forças, as vacinas aprovadas pela Anvisa já estão sendo distribuídas em todo o Brasil. A vacina vai devolver para a Mariana a confiança para ela continuar salvando vidas. Para o seu Isaías, a sua roda de amigos. Para a dona Regina, o sorriso que iluminava a vizinhança. Para a Roseli, o carinho de seus alunos. A gente ainda precisa se proteger enquanto a vacina não chega a todos. Juntos vamos cuidar uns dos outros. Somos um Brasil, somos uma só nação. Brasil imunizado, somos uma só nação. Eu sou Renato Gavião, delegado regional de Pouso Alegre. Vim dar uma dica de segurança pública para os telespectadores da TV Câmara, bem como os ouvintes. O que a Polícia Civil orienta aos cidadãos de Pouso Alegre? A não utilizar o celular, nem objetos pessoais e nem carteira no bolso de trás da calça, sempre procurar usar no bolso da frente, no qual dificulta a ação de criminosos. Da mesma maneira, nós temos o nosso Disque 181, que é o Disque Denúncia. Todas as informações são sigilosas. Então você que tem alguma informação sobre pessoas com mandado de prisão em aberto ou suspeitos da prática de crimes na cidade de Pouso Alegre e região, por favor denunciar através do número 181, que é completamente sigiloso. Influência religiosa. A relação entre Estado e religião, até fins do Império, era tamanha que algumas eleições vieram a ser realizadas dentro das igrejas. E antes do processo eleitoral, era obrigatória a realização de missa. Na posse dos primeiros senadores, em 1826, era necessário até um juramento público aos Santos Evangelhos, no Paço do Senado, no Rio de Janeiro.
Vereadores se reuniram com o vice-prefeito de Pouso Alegre, Coronel Dimas, e representantes da empresa Expresso Planalto para tratar sobre melhorias e segurança no transporte. Ao utilizar o transporte coletivo, o cidadão contribui para a diminuição da poluição do ar e para a melhoria da qualidade de vida urbana. No entanto, é preciso que o serviço de fato atenda às demandas da população, observando critérios simples e necessários como a pontualidade de horário, quantidade de veículos e a acomodação adequada. Esse foi um dos temas abordados durante uma reunião realizada na tarde desta segunda-feira, 15 de fevereiro, na Câmara de Vereadores. Outro assunto debatido durante a reunião foi o transporte clandestino. Diante da grande demanda, aliada com a necessidade de renda rápida, algumas pessoas contribuem para a formação do transporte irregular de passageiros, o que gera diversos reflexos, entre eles os riscos aos usuários. O encontro reuniu representantes da empresa Planalto, que presta o serviço de transporte público no município de Pouso Alegre, o vice-prefeito Coronel Dimas e vereadores. O objetivo da reunião foi a melhoria na prestação dos serviços do transporte público coletivo da cidade. O Ministério do Turismo já concedeu o selo Turismo Responsável para mais de 26 mil estabelecimentos em todo o país. A certificação é um incentivo para que os consumidores se sintam seguros em relação aos protocolos para a prevenção da Covid-19. Os encantos da natureza com o charme da hospedagem. Essa pousada em Pirenópolis, cidade a 130 quilômetros de Goiânia, tem também um terceiro aliado para atrair hóspedes: o selo Turismo Responsável, que certifica que o local toma todos os cuidados contra o coronavírus. Ele é uma segurança que nós temos, uma garantia de deixar o nosso hóspede mais tranquilo, mais seguro, sabendo que a gente está seguindo realmente todas as medidas necessárias para a segurança dos nossos hóspedes. Em todo o país, mais de 26 mil estabelecimentos receberam o selo. São hotéis, pousadas, parques temáticos, restaurantes, bares, cafeterias, agências e guias de turismo, entre outros empreendimentos do setor, comprometidos em barrar a pandemia e manter empregos e a economia em funcionamento. Isso quer dizer manutenção de emprego, isso quer dizer estímulo ao turista para viajar, para vir ao nosso país, para viajar entre um estado e outro, para viajar em torno da sua própria cidade, com segurança sanitária. O interessado em obter o selo Turismo Responsável deve fazer a solicitação pela internet, no site do Ministério do Turismo. São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais são os estados com mais estabelecimentos certificados. Os hotéis que têm esse selo, o turista pode visitar sem medo, porque eles estão totalmente seguros e em condições de receber e prestar um bom serviço. A Secretaria de Saúde de Pouso Alegre realiza nesta terça e quarta-feira, 16 e 17 de fevereiro, a vacinação de idosos com 88 e 89 anos de idade contra a Covid-19. O município vai disponibilizar para esta etapa da imunização de idosos 5 pontos de vacinação: Cidade Jardim, São João, São Cristóvão, Pão de Açúcar e Colinas de Santa Bárbara. A vacinação acontece da 1 da tarde até às 7 da noite. Na quinta, no dia 18 e sexta-feira, dia 19, será a vez de idosos com 86 e 87 anos de idade se vacinarem nos mesmos locais e horários. Idosos de outras faixas etárias serão vacinados conforme disponibilidade de vacinas que serão enviadas para Pouso Alegre pelo governo de Minas Gerais. Profissionais de saúde cadastrados também serão vacinados nesta terça-feira. O público-alvo são médicos, enfermeiros, dentistas, fisioterapeutas e farmacêuticos acima dos 40 anos e que tenham comprovação de que estão em atividade. A imunização acontece na Puericultura, Rua Adolfo Olinto, 480, Centro, até às 5 da tarde. A seguir, Comissão de Administração Pública se reúne para emissão de parecer e mais, Secretaria de Educação de Pouso Alegre adquire novos instrumentos musicais. Daqui a pouco estamos de volta. Sabe qual é o principal inimigo do mosquito? Você, não é isso, André? Eu cuido. E você, dona Marina? Eu fecho. E vocês aí? A gente limpa! Sua vez, Pedro. Opa, eu protejo. E você, Joel? Eu previno. Ana, agora é com você. Eu oriento. Combater o mosquito é com você, comigo, com todo mundo. Ministério da Saúde, Governo Federal. Você
sabe quantos vereadores tem na sua cidade? Fácil! A resposta está na lei orgânica do seu município. Ela define a quantidade de vereadores de cada cidade. Mas a Constituição Federal define alguns limites. Por exemplo, cidades com até 15 mil habitantes devem ter, no mínimo, 9 vereadores. Enquanto cidades com mais de 8 milhões podem ter, no máximo, 55 vereadores. Quer saber quantos tem a sua cidade? Confira a lei orgânica do seu município. Eleição em 4 fases. Na época do Império, o voto ocorria em 4 fases. Os cidadãos da província votavam para escolher os chamados compromissários. Estes elegiam os eleitores de paróquia, que por sua vez elegiam os eleitores de comarca. E estes, finalmente, escolhiam os deputados. Quanto aos senadores, basicamente eram nomeados pelo imperador e permaneceu assim até 1881. A Prefeitura de Pouso Alegre, através da Secretaria Municipal de Educação, adquiriu uma série de materiais de música e artes. Compra dos equipamentos foi comemorada por professoras das artes do município. A surpresa e emoção ficam nítidas nos olhos da professora. Rosiane foi surpreendida pela chegada da grande quantidade de instrumentos musicais adquiridos pela Secretaria Municipal de Educação de Pouso Alegre. A gente não esperava que vinha tanta coisa e com uma qualidade tão grande. E a emoção é de saber que as nossas crianças da rede municipal agora vão ter instrumentos de qualidade, vão ter material de arte de qualidade. E as nossas crianças merecem, os nossos professores de artes e música e as nossas crianças merecem tudo que foi dado. Entre os materiais comprados pela administração municipal estão violinos, pandeiros, tambores e flautas, instrumentos de qualidade que fizeram com que Josiane se emocionasse. Chegando aqui hoje, recebendo essa riqueza, foi assim, igual eu ganhei um presente de Natal do meu aniversário, porque foi maravilhoso ver, não tem como explicar a emoção que a gente está sentindo. A aquisição dos equipamentos é um reconhecimento ao trabalho feito por estas profissionais junto aos alunos da rede municipal e permitem que sonhos possam ser colocados em prática em apresentações futuras. Com certeza vai vir muita coisa linda por aí. Os vereadores Oliveira Altair Amaral, do Democratas, Leandro Moraes, do PSDB e Igor Tavares, do PSDB, se reuniram para a emissão de parecer da Comissão de Administração Pública. A Comissão de Administração Pública da Câmara se reuniu na tarde desta segunda-feira, 15 de fevereiro, para emissão de parecer ao projeto de lei que passará por votação na sessão ordinária desta semana. A comissão é formada pelos vereadores presidente, vereador Oliveira, do DEM, o relator, vereador Leandro Moraes, do PSDB, e o secretário, vereador Igor Tavares, do PSDB. O Jornal da Câmara fica por aqui. Obrigado pela sua audiência e até a nossa próxima edição.